E aí, pessoal, estamos aqui com o ex-campeão brasileiro, Aron Correia. Tudo bem, Aron? Tudo bem, é um prazer participar das tuas entrevistas. Já vi muita gente legal participando e também quero fazer parte dessa turma que resgata um pouco da história do xadrez brasileiro. Bom, feliz que você possa participar também. Um pequeno resumo da carreira do Aron, que não é toda dedicada ao xadrez, mas teve uma parte, obviamente, uma parte relevante da vida dele. Ele é do Rio Grande do Sul, ele foi para o estado de São Paulo já jovem, quase adulto, e ele teve 3 normas de mestre nacional, faltou só um pouco de rate, foi bem, ele vai contar um pouco sobre isso. Foi campeão brasileiro em 93, num torneio que teria um desempate com o grande mestre Giovanni Vescovi, e representou o Brasil na Olimpíada de 1990 em Novi Sad, né? Mas antes de falar dos louros e das glórias, vamos começar pelo começo. Quando é que foi o início, quando, né? E aonde foi o início com o jogo? Bom, quem me ensinou a jogar foi meu pai, tá? Eu tenho uma vaga ideia porque foi muito cedo. Eu lembro de entrar num clube que meu pai, acho que jogava carta lá, era um clube de carteado, de dança também, mas tinha outras salas e tinha uma sala de xadrez. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei nessa sala, eu vi peças se movendo pelas casas brancas, eu já sabia jogar damas, né? E eu gritei, tá errado, né? Pensei que era damas o jogo. E a partir daí, então, meu pai me ensinou. E aí depois eu não lembro mais. Eu sei que ele me ensinou lá em Bagé, mas logo depois a gente se mudou para Porto Alegre e eu acho que eu deixei um pouco de lado o xadrez. Fui retomar de novo lá pelos 11, 12 anos. Ah, legal. E como é que foi essa retomada exatamente? Foi em algum clube, na escola? Então, eu gostava muito de jogar futebol com a turma de colégio, tinha uma praça perto de onde eu morava, e a gente jogava bola o dia inteiro lá. E a minha mãe achou que eu estava jogando era muito futebol e a turma também, que ela não conhecia bem. Começou a perguntar de novo de xadrez se eu gostaria de entrar num clube. Eu digo, eu entro, né? Para começar a praticar. E ela me colocou no Metrópole Xadrez Clube. E a partir daí, bom, eu não retomei definitivamente, mas eu passei 1 ano e meio jogando, depois dei mais uma paradinha. Só comecei mesmo sério lá pelos 14, 15 anos. No clube mesmo. Aí eu voltei de novo ao clube e aí comecei a jogar torneios, né? Comecei jogando, eu acho que o meu primeiro torneio foi em Rio Grande, um torneio aberto, eu com 14 anos, né? Já tinha muita gente boa jogando torneio, inclusive mestre. E no primeiro torneio, eu não lembro direito se eu tirei quinto ou oitavo, mas eu sei que foi uma sensação, assim, para naquela época, meninos mais novos, assim, com 14 anos, era mais difícil. Hoje é bem mais comum, né? Se sair assim em torneios logo no início. Mas até esse torneio com 14 anos, basicamente você ia no clube era jogar, é isso, né? Ou tinha algum estudo já? Jogava com os velhinhos que tinham lá, jogava. A gente jogava muito que hoje chama blitz, né? Blitz é 5 minutos, né? A Isso. gente chamava ping na época, ou relâmpago, né? Mas os gaúchos chamam mais ping. E jogava muito, tinha uma turma. Eu tinha uma turma legal lá, o Rogério Becker, Luiz Ney Mena Barreto, Ivan Boeri, todos com algum sucesso relativo no xadrez, né? E nós jogávamos relâmpago, mas era mais isso, né? Estudo mesmo eu estudava um pouco em casa, né? Vendo muitas partidas, logo surgiu o informador, era aquela febre para quem tinha um informador, e eu gostava de ver partidas, mais isso do que qualquer outra coisa. Mas o primeiro livro que você teve contato para estudar já foi o Informador ou foi alguma coisa Não, mais não, básica não, não, antes? não. Não, eu estudei o xadrez básico, até o manual do Idel-Becker eu gostava na época, né? Depois teve o Mi Sistema, li todinho, o Pacman, Estratégia Moderna, li todo. Que mais que eu
E algumas coisas. Tinha umas revistas, assim, não eram revistas, eram tipo revista, quase livro de torneios aqui na América do Sul, aparecia isso, eu lia. Eu comprava até o Clarim para ver tinha uma coluna de xadrez, época dos matches, do Korchnoi com Karpov, a gente levava, ia para quando saía uma partida, nós comprava o Clarim, levava para o clube e ficava todo mundo estudando a partida lá. Era a nossa diversão. Ah, que bacana. Nesse processo de evolução inicial, começar a jogar os torneios, sim, pelo que você falou de leitura, assim, já não é algo tão pouco, né? Já teve um estudo, né? Quando você. Mas assim, você já estava claro para você que era algo que você gostava muito, ou era só realmente um passatempo? Quando é que deixou de ser um passatempo para. Então, ali pelos 14, 15 Ali mesmo. anos, eu comecei a levar mais a sério. E aí, quando comecei a jogar torneios, aí comecei a gostar, porque ficar só jogando no clube cansa, né, um pouquinho. Uhum. Ficava o dia inteiro no clube. Às vezes eu entrava às 2 da tarde, que era a hora que abria, só saía às 10, que era a hora que fechava. Imagina só. E sempre jogando relâmpago. Ou seja, muita gandaia e pouco xadrez, né? Mas algum efeito com certeza teve, né? Uma coisa interessante que eu queria contar jogou ping comigo o professor do Mequinho, Mena Barreto. A gente jogava relâmpago lá. E ele já estava com certa idade, né? E a gente foi melhorando. Aí ele gostava de jogar com vantagem. A vantagem dele era jogar com uma mão e apertar com a outra. Pô, isso dá uma velocidade louca. Quando tá 20 segundos contra 20 segundos, não tem quem ganhe dele, né? A gente chamava ele de dedo biônico. João Manuel Mena Barreto, né? Que é o tio do Luiz Ney Mena Barreto. Ah, é o tio. Ele chegou a compartilhar algum tipo de história com relação ao Mequinho, que vocês achavam? Bom, imagino que vocês perguntavam, né? Eu sei muitas histórias do Mequinho, mas como são a maioria assim meio pejorativas, né? Eu prefiro não falar muito para não criar. Claro, claro. Mas todo mundo é unânime dizer que ele era um fenômeno nos relâmpagos. Pô, ele ganhava de uns caras que até hoje eu acho que eu não conseguiria ganhar. Tinha um jogador muito forte de relâmpago lá, o Mário Serpa. Eu sempre perdia para ele, mesmo depois de já me tornar um jogador muito, muito forte. Uhum. E ele falava que o Mequinho dava nó nele fácil. Era impressionante. E sem alcançar o pé ainda no chão quando sentava na cadeira. Imagina só, né? Devia ter uns 8, 9 anos, né? E já era um monstro. Já era um fenômeno. Uhum. Imagino que essa experiência por si só já seja bem interessante, né? Você tem um contato com o professor do Mequinho, com uma geração boa, né? Do xadrez. Todo mundo lá tinha histórias do Mequinho, né? Porque eu também jogava com pessoas mais velhas, né? Uhum. E eu cheguei no clube, assim, acho que pouco tempo antes dele ter saído de lá, né? Que em 72 eu já frequentava o clube, então essas histórias dele naquela época eram ainda recentes, né? Uhum. Ainda não tem uma história também eu tive uma professora de física que falou que o Mequinho frequentou o curso de física, né? Mas ela dizia que ele rebatia o professor, que o professor não sabia como explicar o que ele perguntava. Também é uma história interessante. Uhum. Mas parece que ele abandonou o curso de física logo também, né? Acho que nem tinha como para conciliar. Para falar a verdade, eu nem sabia que ele tinha feito. Foi a professora de física que me falou. Bom, interessante. E qual foi o próximo passo? Porque depois desse processo todo, claramente você teve o contato com os torneios, aí acaba meio que se apaixonando pelo meio ambiente. Uma coisa que me incentivou muito foi chegar um dia no clube, antes de começar a jogar os torneios, né? E estava tendo um JEBs lá. JEBs era Jogos Escolares Brasileiros. Eu acho que não tem mais, mas tinha na época. E eu cheguei lá e a televisão estava lá. Eu digo, eu estava em cima, numa mesa lá, todas as outras mesas sem ninguém. E numa mesa só, tinha umas 4, 5 câmeras.
Aí eu fui ver quem que estava jogando e por que aquele alarde todo. Era o Sandro Heleno. Olha que só. Era o Sandro Heleno, que tinha muita... Bom, ele jogava muito bem, né? Na verdade, ele sempre jogou bem, mas naquele momento ele despontava assim como Um grande talento. não um mequinho, mas uma coisa que pudesse chegar perto do mequinho, né? Uhum. Ele jogava muito bem naquela idade. O Sandro é mais novo do que eu, né? Um pouquinho mais novo. E marcou. Aí eu fui lá e eu ia pro clube e ficava olhando a partida dele. Ele me olhava assim, ele devia achar estranho, né? Eu sentava lá e ficava olhando a partida horas e horas, ele jogando contra os outros. Porque é por equipes, né? Ele estava jogando por Brasília, aí cada dia caía com uma equipe diferente. E você virou parte do fã-clube dele. Não só fã-clube, como me fizeram jogar uma partida com ele, eu fui varrido do tabuleiro. Logo depois que ele terminou de jogar uma partida do torneio, né? Disse, não, joga aqui com ele para ver. Eu já estava jogando alguma coisa, né? Mas ele me ganhou bem. Você ficou em Porto Alegre até uns 18, 19 anos, é isso? Eu acho que era quase 19 anos. Data sempre foi meu fraco, né? Eu estava lá louco para ser profissional de xadrez, já jogando torneios, já me saindo bem em alguns torneios, e estava esperando uma oportunidade. De repente, o Herman Claudius me liga no clube de xadrez e diz: ó, tem uma vaga para você dar aula lá em Matão, em São Paulo. Eu digo, não pensei duas vezes, fui na hora. E como é que foi essa mudança? Porque você estava só jogando, estudando. Você vai para uma cidade do interior de São Paulo para dar aula de xadrez. Assim, tem a parte que talvez você esteja mais próximo de alguns torneios em São Paulo, né? Mais fácil de jogar. Mas tem a parte que você vai ter que dividir o seu tempo com aulas, né? Que é uma coisa totalmente diferente. Assim, falando francamente, eu nunca fui muito... Nunca me deu muito prazer dar aulas, né? Eu gostava de dar aula quando eu sentia, assim, que eu tinha um grande talento pela frente, eu me encantava, né? Mas não é toda hora que aparece isso. Eu não sei se você já deu aula. Não é tão fácil assim você perceber aquele brilho, né, de uma criança. Você põe mate em 2, ele mata rápido, assim, mal aprendeu a mexer as peças, está matando todos os problemas. E isso eu tive umas 3 ou 4 vezes na vida, eu tive esse prazer. E eu dava as minhas aulas, não é que eu achasse aborrecido, né? Mas eu gostava mesmo de jogar, eu era jovem, né? E gostava de viajar, gostava de conhecer cidades, e nesses torneios você conhece muita gente, faz muitas amizades, né? Em Matão eu tive muitos amigos queridos, os filhos do prefeito, do seu Jaime Jimenez, o próprio Jaiminho, né, que foi o que mais jogou, mas os outros também foram meus grandes amigos. E nos 2 anos que eu passei lá, a gente teve muito contato. Mas e os torneios? Assim, quando é que você começou a ter... Uma coisa é jogar um aberto aqui, outra ali, né? O primeiro torneio realmente assim, duro, assim, que você conseguiu ver vários jogadores assim fortes, talvez o primeiro grande mestre, esse contato inicial. Foi em Porto Alegre mesmo. Ah, foi importante. Em Porto Alegre tem uma coisa que eu queria... Uma vez foi o Karpov e outra o Portnoy. Eu joguei simultânea contra os dois lá, Ah, que bem bacana. novinho. Foi, consegui... eu empatei com o Karpov e ganhei do Portnoy. Mas o Portnoy sacanearam ele um pouco, porque botaram mais de 50 jogadores e botaram o que tinha de melhor lá em Porto Alegre, jogou essa simultânea contra o Portnoy. E ele já não tinha uma idade tão nova assim para jogar com tanta gente, eu acho. Eu acho que ele cansou e ele perdeu algumas partidas. Mesmo assim, um e meio com esse Kaká não tá mal, né? É, Mas você lembra por que eles foram para Porto Alegre? Tinha algum evento especial? assim, o pai do Rogério Becker, o Werner Becker, ele foi presidente da Federação Gaúcha de Xadrez.
E ele era um cara muito ativo, assim, ele buscava grandes eventos sempre. Então ele fez esses dois, eu acho que ele fez torneio forte também, com presença de grandes mestres. Eu lembro do... Quem que teve lá? Acho que o Rubinetti jogou, o Sunier jogou outro. Ele fazia torneios fortes, o Werner. E aí jogava, fazia um classificatório lá, jogava sempre. O Rogério jogou. Eu participei de alguns classificatórios, mas eu nunca consegui jogar algum torneio assim muito forte. Eu lembro que o Rogério jogou, com presença de grandes mestres. Então já estava aberto um caminho. Bom, pelo que você fala, você já chegou em São Paulo com um nível bastante forte. Teve mais algum salto de. Assim, você conseguiu manter algum estudo para ter algum salto de sim, aumentar a sua força? O Peão de Ouro teve na minha época eu tive sorte, porque as organizações Roberto Marinho resolveram patrocinar o xadrez justamente entre os jovens, né? Então, formou uma equipe de jovens de todo o Brasil, e a gente viajava de 2 em 2 semanas para alguma capital brasileira. Eu não lembro se era de 2 em 2 semanas, ou talvez de mês em mês, não lembro. Mas eu sei que eu conheci boa parte do Brasil através dessas viagens. E o projeto era ir treinando para, num futuro, depois assim de um ano e pouco, jogar o Peão de Ouro no Rio de Janeiro, com a presença. Aí eles iam chamar jogadores do mundo inteiro para participar, e eu tive a honra de poder participar desse torneio também no Rio de Janeiro. A gente teve aula com o Sunier, imagina só. Uns 30 dias antes do torneio, nós fomos para Vassouras, que é o interior ali do Rio, né? E tivemos aulas com o Sunier diárias. Eram aulas físicas com outro professor e aulas com o Sunier, para a gente chegar bem caprichado para poder lutar por alguma coisa no torneio internacional, esse Peão de Ouro. O detalhe, o Sunier usava como guia o livro que ele usou nas nossas aulas. O que ele usou mais, né, foi o Pense como um Grão-Maestro, do Kotov. Mas, bom, isso é super interessante. E o torneio em si foi tudo isso mesmo? Foi muito legal. Sabe com quem eu joguei lá? Com o Grand. A gente chamava ele de Zuniga na época, né? Mas o Granda, ele tinha, acho que uns 3 ou 4 anos menos do que a gente, mas ele tinha um talento fenomenal. Ele não ganhou o torneio, quem ganhou o torneio foi o Thorsteins, da Islândia. Mas o Granda, com 14 anos, eu acho que foi o que tirou segundo, mas jogava muito já naquela época. Já mostrava. Como é que foi no torneio, na última rodada? O Darcy foi. Esse torneio foi jogado no Hotel 5 Estrelas, ali na frente, em Copacabana. O Otton, né? O Otton. E olha, pensa em todas as mordomias que uma pessoa pode ter, nós tivemos nesse torneio. Tivemos tudo do bom e do melhor. Uma pena que teve apenas uma coisa que empanou o brilho desse torneio, que depois talvez tenha até terminado com o patrocínio, que depois da última rodada, o inglês, o Wells, o sobrenome dele era Wells, agora o primeiro nome eu não estou lembrado. Ele foi para a praia e morreu afogado, você acredita nisso? Ele foi... Ele entrou no mar depois de ter comido alguma coisa, acho que ele deve ter passado um pouco mal, e aí só encontraram ele depois de 10 minutos, e aí teve morte cerebral, né? Foi uma pena, o torneio foi muito bom. Que final trágico de um torneio excepcional. Final trágico, e nunca mais
Roberto Marinho que sabia, eu acho que de xadrez. Porque eu não lembro depois dela ter patrocinado alguma coisa. Uhum. Não, esse torneio é muito interessante. Você lembra de outros torneios assim que você, assim, que te marcaram bastante? Talvez uma Olimpíadas? Porque esse você fala assim com A bastante carinho, né? Olimpíada realmente marcou, porque eu fui a única vez que eu fui à Europa, né? O torneio em si foi um desastre para mim, joguei muito mal, né? Eu sempre fui muito, não tive um jogador sem consistência. Eu fazia torneios 2.600 como fazia de 2010 de rating. Uhum. Muito inconstante. E a Olimpíada eu joguei bem mal mesmo. Mas, claro, conheci toda a turma lá, né? Torneios assim fora, o que eu mais tenho lembrança boa foi um de Mendoza. Na época tinha uma categoria que eu acho que não tem mais, menores de 26 anos de idade. Chamava de jovens, né? Era isso? De jovens. Esse torneio foi muito bom. Mendoza é uma cidade maravilhosa, gostei de tudo lá. E lá eu joguei contra o jogador mais forte da minha vida, né? O Yusupov, né? Uma Na época lenda. ele era o terceiro melhor do mundo. Impressionante. É. Impressionante. Depois ele analisou comigo. Ali eu já tinha que ter abandonado o xadrez naquela época, né? Porque é completamente diferente. Olha, parecia assim que eu estava jogando contra o Thor, tanto na força do martelo quanto na figura, que ele era parecido. Ele um Grande. alemão grande, forte, né? Depois ele levou uma facada, mas e o físico dele deu uma diminuída, mas ele era grandão e forte. E eu joguei uma Índia do Rei com ele. Puta, ele me deu uma aula de estrutura de peões. Foi bem legal. Foi uma Eu experiência. lembro eu e o Gervásio discutindo com ele, né? Ele só dizia I take, eu Comia todas as peças. comia todas as nossas peças. Ainda assim é uma experiência, a experiência a se lembrar com certeza, né? Agora, É. eu queria que você falasse um pouquinho do título brasileiro de 93, né? O que você lembra? Se você acha que É, é algo assim, é um título especial ou, na verdade, por exemplo, esse de Mendoza, são coisas que te marcaram mais? não, eu acho um título especial porque é onde eu vou ser lembrado toda a vida, né? Queira ou não, todo mundo um dia vai ver os ex-campeões e vai estar lá o meu nome. Uhum. Assim, falando tecnicamente, também não foi um grande torneio. Eu dei alguma sorte no torneio, né? Para você ter uma ideia, nessa época eu tinha bom score contra o Rafael, que era menino, e contra o Giovanni, que era menino. Mas eu perdi para os dois nesse torneio, né? É que a sorte minha é que depois com os outros jogadores eu fui ganhando, e aí acabei empatando com o Giovanni, e depois acabou não saindo o match desempate e me proclamaram campeão, né? Uhum. O match não saiu foi por uma questão financeira, né? Foi mais por uma questão financeira de patrocínio. Que nem aconteceu, por exemplo, no match que era para ser entre o Kasparov e o Shirov, né? Não tinha dinheiro, acabou não. Alguma coisa assim, né? Eu sei que na última hora estavam me pressionando, olha, se você não jogar, o título vai ficar vago, porque né, nenhum dos dois quer jogar. E aí disse, não, eu jogo. Se não tem prêmio, eu jogo. E aí eu acho que o Giovanni não aceitou jogar e Uhum. acaba me chamando campeão. Eu, assim, do jeito que estava a ascensão dele, a minha expectativa, eu ia, claro, que eu ia lutar mesmo, mas ele era o favorito para ganhar o título, porque ele já estava jogando, ele estava numa ascensão muito forte. Uhum. E era muito novo ainda, né? Mas já tava num Muito nível. novo, era menino ainda. Eu não sei, ele é mais velho do que o Rafael, eu não sei se 1 ou 2 anos, mas ele era menino também ainda. Não sei se tinha 16, o Rafael 14, mas é por aí mais ou menos, eu acho. Uhum. Mas já eram endiabrados. Eram endiabrados. Agora, um pouco sobre. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu estilo de jogo, né? Assim, eu como sendo, sei lá, um jogador que não tive o contato quase
com você como jogador, ou pelo menos não nessa época, vou ser sincero, a maior coisa que eu tenho de você, eu sei que, por exemplo, alguém posta problemas no Facebook, aparece lá algum comentário do Aron matando a solução, né? Então, claramente você ainda gosta do jogo e essa parte do jogo eu acho que te atrai, né? Mas como é que você definiu o Esses seu estilo problemas de jogo, é uma por exemplo? diversão, né? Eu não mantenho o xadrez totalmente da minha vida. Os problemas no Facebook é uma diversão. E ver algumas partidas atuais dos tops também eu me divirto vendo. Eu vejo quase todos esses torneios fortes, quando tem o Carlsen jogando, essa turma toda, eu vejo as partidas. Mas que é a parte do jogo que você gosta mais, assim, ou como é que era o seu estilo de jogo nos seus anos, vamos Eu dizer não assim, gosto de auge? abertura, eu nunca fui de estudar muito, Uhum. tá? Eu gostava de meio jogo. Eu sempre fui um cara otimista, mais do que. Às vezes eu estava inferior, mas eu não estava querendo aceitar empate. Eu sempre joguei para as cabeças, né? Não tinha uma coisa eu não tinha estilo sólido, nunca tive, talvez um grande defeito. Jogar na defesa talvez seja meu fraco. Eu gosto da iniciativa, assim, mais do que atacar, eu gosto de iniciativa. Uhum. Iniciativa, eu me saio bem quando a posição cai para mim com iniciativa, eu acho que eu conduzo com alguma precisão. Ah, legal. O... E aí, bom, você conquistou, bom, jogou uma Olimpíada, foi campeão brasileiro, tinha as normas GMI, não faltava muito rate, mas faltava um pouquinho. Quando e por que veio a decisão de começar a se afastar dos torneios? Não, foi assim meio triste. Eu não estava pensando em me atrasar. Eu tenho duas paixões na vida, né? Quer dizer, tive xadrez e turf. Hoje eu trabalho com turf profissionalmente, né? Eu não sou jogador de corrida de cavalo. Eu tenho um programa eu dou assistência técnica para quem joga. Então, eu dou indicações e tenho assinantes. E na época eu estava dividido entre os dois, entre xadrez e turf. E eu sentia, por exemplo, que eu já estava começando a querer constituir família, que o turf financeiramente era mais interessante. Eu estava trabalhando no Pinheiros já, acho que uns 5, 6 anos, como professor. E então, o que aconteceu? Eu fui campeão brasileiro de xadrez. Eu pensei, agora eles vão aumentar um pouco o meu salário, eles vão me dar mais força para jogar outros torneios, e foi justamente o contrário. Logo depois que eu fui campeão brasileiro, o diretor, do clube, de xadrez do clube, me chamou e dizendo que tinha que diminuir o meu salário e que podia até diminuir a carga horária um pouco, mas eu tinha que diminuir o meu salário. Meu salário não era ruim, o Pinheiros não paga mal, mas também não era grande coisa, né? Uhum. E eu já estava naquela dúvida, achando que o outro ia me dar uma maior retorno. A paixão era parecida. Aí essa desilusão, acho que foi o principal que me fez largar. Eu digo, não, então eu vou largar completamente, vou me dedicar completamente ao turf e esquecer o xadrez. E foi o que eu fiz. Acho que por uns 15 anos eu não, não toquei mais não joguei um torneio. Embora tenha ido um, dois ou três, assim, só para rever amigos, né? Uhum. Bom, mais uma história de falta É, de incentivo. Essa. os meus amigos estavam tudo assim penando. Eu estudava com Cícero frequentemente. Ele era muito mais dedicado, né? Ele me ajudava muito em aberturas, o Cícero, porque ele ia lá para estudar as aberturas, ele trazia tudo escrito, ele tinha blocos. Nessa época não tinha computador ainda, né? Uhum. Então, ele era um cara dedicado e me ajudou bastante. Eu tinha um pouco de estudo com o Milos também, o Milos me convidou para estudar na casa dele, mas foi poucas vezes. Uhum. Porque por mim só eu não era muito assíduo no estudo, né? Talvez por isso também não tenha me tornado mestre com maior rapidez. Eu não,
Eu gostava mesmo era de jogar. Eu estudava um pouquinho, sim, mas não era muito, muito dedicado, não. Tá, se você. Você acha que se você. é, Quando você era mais novinho, talvez tivesse algum tipo de orientação, alguma coisa assim, teria, vamos dizer assim, te estimulado a estudar mais? Ou você acha que é seu isso e alguém te martelando para estudar, você não ia ter dado bola também? É meu, porque eu parava para estudar. Eu parava, só que eu não aguentava. Eu achava que era um sacrifício que eu não queria fazer, ficar, por exemplo, 6 horas estudando por dia. Uhum, Então, às vezes eu estudava 2 horas, às vezes estudava 3 horas, e não era todo dia, era o dia que eu estava com vontade. uhum, Acordava, olhava para as peças, pô, eu quero sentar aqui e ficar vendo abertura, finais. Eu gostava mais de meio jogo mesmo, né? uhum. Mas eu estudava finais, estudava abertura, mas era assim, era quando eu estava com vontade, não quando eu não tinha, não, eu vou fazer um plano de estudar todo dia 3 ou 4 horas que fosse, não tinha isso. Nunca teve. Agora, acho que já que a gente está nesse ponto realmente que você resolveu parar de jogar, eu queria perguntar dos seus anos áureos, assim, que você teve os seus melhores resultados, talvez. Tem alguma partida, né, que você considera, ou um lance específico, como sendo o lance ou a partida da sua vida, ou porque você acha Tem dois, brilhante, ou porque você acha que te dá boas memórias, enfim, por qualquer razão que você queira dar. olha, tem dois torneios que eu reputo que eu joguei muito bem. Um era um interclubes, acho que Pan-Americano Interclubes, pode ser? Pode. Onde eu fui como reserva, mas eles me colocaram de titular e eu não tirei mais a posição de titular da equipe. Bati em alguns grandes mestres lá, inclusive no Vera de Cuba. Fiz uma pontuação muito, muito expressiva, não sei se 5,5, 6, foi expressivo, Uhum. tá? E o grande torneio da minha vida foi um pré-zonal. Que ano, mais ou menos? Mais ou menos. Era, pode ser, acho que pode ter sido 94, Uhum. talvez. Pode ter sido 94. Tinha vários grandes mestres, fiz um torneio muito bom, né? Eu não lembro, mas falaram que talvez o rate performance tenha sido mais ou menos de 2.700 naquela época. Caramba. E, e bati em grande mestre também, inclusive no Sunia, que é uma partida que me traz uma recordação muito boa, porque não é fácil você ganhar em 26 lances de um grande mestre, né? Uhum. E foi em 26 lances ele ia levar mate em 2 ou 3 lances quando ele abandona. Quer dizer, então foi uma partida muito violenta e bem jogada. Embora não tenha assim um lance maravilhoso, eu acho que não tem. Se você procurar, talvez você encontre. Uhum. Mas, ó, de qualquer forma, ganhar do Sunier já é um marco, ganhar uma partida boa de ataque, sem dúvida alguma. Ganhei do Giardelli, os argentinos, ganhei do Rubinetti. Eram jogadores fortes na época, tá? Uhum. Não eram jogadores fracos. E as partidas foram boas, assim. Hoje, eu olhando ali olhando pelo computador, eu vejo que não é. Porque, por exemplo, o Campeonato Brasileiro que eu fui campeão, as partidas era aquela gangorra, assim. Você vê aquele gráfico subindo e descendo toda hora. Uhum. Esse pré-zonal eu joguei bem mesmo. É assim, um dia da caça, outro do caçador. Eu me classifiquei para jogar o zonal, né? Uhum. O zonal classificava para o interzonal, mas o zonal talvez tenha sido o pior torneio da minha vida. Eu fiz meio ponto Ai. só. Foi uma desgraça só. E o Isso. pessoal perguntava: cadê aquele rapaz que ganhou aquele torneio? Eu disse, inconstância é meu nome. Se alguém encontrar, me avisa, né? É. Como é que você acha que você explica exatamente essa gangorra, assim, de jogar torneios brilhantes e outros que você não se reconhece? E a vida toda, É, assim. eu acho o principal a concentração.
você, eu não sei, tem torneios que você entra com uma concentração muito forte e outros você já não está tão atento assim. E também tem o resultado inicial, né? Porque uma derrota, às vezes você perde para um cara que tem 300 pontos a menos do que você já estava esperando ganhar. Isso é uma Desaba. coisa que sempre me causou revés, né? Perder uma partida inicial que você não está pensando, o torneio todo vai mal, né? E o contrário também é verdadeiro, porque, por exemplo, essa partida do Sunier que eu estou falando no Prezonal foi, eu acho que, primeira ou segunda rodada. Aquilo me deu um ânimo, sair dali do aquário, foi no Clube de Xadrez São Paulo, e todo mundo te abraçando, porque eu era o representante do clube, eu ia no clube, eu era a prata da casa, aquele furor lá, aquilo lá faz você... Aí, para cada partida, eu vinha mais matador ainda, e estava matador. Mas fui ganhando uma atrás da outra. Isso é interessante, né? Porque você vai jogar um torneio Eu acho que importante, é você... uma personalidade assim que não sabe tratar muito bem com o revés, né? Eu não tratar muito bem com o revés. O que é algo complicado para um jogador competitivo, né? Não, precisa ter nervos de aço, né? Precisa ter nervos de aço. Bom, Aron, queria agradecer muito o seu tempo. Acho que deu para ter uma noção bastante legal, apesar de eu sei que tem muito mais história para contar, mas de qualquer forma eu queria deixar esse espaço final aberto, caso você queira ou passar uma mensagem, ou contar mais alguma coisa que você ache bacana, enfim, fica realmente à vontade para falar o que você queira. Não, eu agradeço, assim, eu pensei que eu nem ia conseguir traduzir alguma coisa das minhas histórias, mas acho que passei o essencial. Oi, Carol, tudo bem? Minha filha está aqui. Passei talvez o mais importante foi transmitido. Tem histórias legais também com figuras do xadrez que eu poderia passar horas e horas falando, mas isso deixa para uma outra hora. Então, mas aí vou ser chato. Só pedir uma palhinha, assim, um chorinho. Uma última história que você acha interessante, assim, pra gente encerrar essa conversa. Tem uma do próprio Mequinho, agora você me obrigou a falar. Que ele já grande mestre, ele já senhor de, assim, se achando o máximo, né? Diz que ele foi ao cinema para ver um filme e o filme era 18 anos, né? E aí ele tentou, na hora da entrada, na roleta, o cara parou a roleta e disse, esse filme, você é muito novo para esse filme. Aí ele disse assim, mas eu sou um Mequinho. Se você é um Mequinho, vai ver o Incrível Hulk que está passando ali. Ele queria, sei lá, que tipo de filme que ele queria ver. Eu acho que nessa época a censura era muito forte, né? Então, quando era 18 anos, não podia entrar mesmo. Nem se você tivesse 16 ou 15, você não entrava. Nem sendo Mequinho. Bom, de qualquer forma, obrigado de novo, Aron. Foi um papo muito bacana. Tenho certeza que quem vai assistir vai gostar tanto quanto eu. E é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Agradeço, foi um prazer conversar com você. Um abraço para todos os enxadristas, principalmente os meus amigos, que são muitos, que eu deixei e que tenho saudade. Grande abraço para todos. Até mais.